Então, bom dia para todo mundo de novo. Quem não conseguiu assistir a aula, a gente está começando a gravar aqui para poder ficar disponível aí para todos, né? Então, hoje, ao invés da gente seguir a apostila, eu vou mostrar algumas coisas do Word de forma mais livre para a gente poder trabalhar com ele. Então, a gente já viu muita coisa sobre formatação, né? Quem fez as atividades aí, entregou na data certa, é importante falar sobre isso. Gente, quem não fez, não, então beleza, não vou fazer. Ele vai dar uma atividade de recuperação e é só entregar. Não, senhor, a atividade de recuperação é entregar todas as atividades até a última que foi cobrada, tá? Então, quem não fez, faça, coloque lá na pastinha, porque vai valer a recuperação, tá? Então, já pode botar a mão na massa aí, porque vai precisar fazer, tá? Não tem como escapar. Pegar o caderno de atividades, desde a primeira atividade, digitar. É, Semana passada, a gente teve algumas situações. Então, por exemplo, teve aluno que me procurou falando que não tinha todos os recursos lá no Word Web, né? No Word que fica disponível lá no site da Microsoft, o live.com. O que eu pedi para fazer? Tenta fazer tudo o que você conseguir lá, e o que não conseguir, você não vai fazer, mas o importante é você saber onde estão esses recursos. Porque a hora que você estiver diante do Word para valer, é lógico que você vai se lembrar da onde que estava, você vai saber que lá na apostila estava indicando aonde que era para fazer, você vai saber que lá no YouTube do Carlos tem o vídeo da aula que falava sobre aquilo. Então, quem está acompanhando e está fazendo tudo certinho, não vai sofrer depois a hora que tiver que colocar a mão na massa. Agora, para poder chegar nesse ponto de entrar lá no live e fazer, tem algumas coisas que não podem deixar de ser feitas. Primeiro, ler a apostila. Além da apostila de Word que vocês receberam, do caderno de atividade que vocês receberam, vocês também receberam uma apostila da escola, e nessa apostila eu dei instruções claras de como que você poderia dar uma driblada no problema da falta do computador. Então lá tem na falta do computador ou na falta do Office instalado no seu computador. Então lá eu dou a dica de criar uma conta de e-mail no site live.com, o outlook.com, que é a mesma coisa, vai cair no mesmo site. Você entra lá, faz o seu cadastro facinho, né? Da mesma forma que vocês se cadastraram no TikTok, que vocês se cadastraram no Facebook, no Instagram, no Gmail, você vai e faz seu cadastro lá no site da Microsoft. Fez o seu cadastro, além de você ter o e-mail, você tem lá o Word, Excel, o PowerPoint, lógico que tudo com uma restrição maior, mas mesmo com essa restrição, pelo menos o básico ali você consegue resolver no dia a dia. Já ajuda bastante, né? Além dessa opção, eu nem mencionei isso para não confundir a cabeça suas, mas se a gente entra lá no Google, ele também tem a planilha de cálculos dele, ele também tem o editor de texto deles, o software para fazer a apresentação. É igual, é parecido, não é idêntico. Tem algumas coisas que ficam diferentes, mas o conceito é o mesmo, não muda quase nada. Então, por exemplo, ontem eu recebi uma mensagem de uma aluna do terceiro ano falando: professor, você falou que tinha na internet lá o Excel, mas eu entrei e não tinha quase nada de opção lá que eu preciso, tal. Sugeri para ela, falei: olha, dá uma olhadinha no Google lá, que ele também tem uma planilha, ele também tem como você fazer cálculos lá. Agora, se nenhuma das alternativas atender e você tem o computador, aí talvez chegue um momento que você não tenha como escapar e tem que instalar o Office. Aí, por que instalar o Office, não o Excel específico? Porque é um pacote, né? Então, quando você instala o Office Standard, ele já vem com o Word, Excel, o PowerPoint já instalado, com todas as opções, tudo direitinho. Aí vocês vão me perguntar: Carlos, mas eu tenho que comprar um software original? Um software original é muito caro. Então, o que acontece? Infelizmente, a gente acaba utilizando as versões piratas aí
que as pessoas costumam instalar, né? Usa um crack lá para quebrar a chave do software e instala no computador. Então, é limão e limonada. O que a gente vai aprender com tudo isso, no final das contas, é a ser proativo. O que é a pessoa proativa? É aquela uma que tem iniciativa, ela corre atrás, ela não espera alguém falar o que precisa ser feito. Né? Ela vê as possibilidades ali, vê qual que pode ser a menos prejudicial e corre atrás dela. Né? Então, tem que ter essa iniciativa aí, buscar soluções. Eu achei tão bacana, não lembro quem foi, mas a pessoa mandou para mim, professor, fica muito ruim de digitar no celular lá no Word, então primeiro eu entro no meu WhatsApp, digito o texto que o senhor passou e depois eu copio lá no Word para fazer a formatação. Poxa, tira o chapéu para quem fez isso, sabe? Isso se chama esforço, isso é superar, isso é fazer além das expectativas, ao invés de ficar chorando, ah, eu não tenho, o outro tem, eu não tenho, a vida é injusta. Não, limão, limonada. Teve um problema? Vamos transformar aquilo numa coisa melhor, numa coisa mais gostosa, mas vamos dar um jeito. Né? Então, pensem dessa forma sempre. Vocês vão ver que a mudança de olhar em cima de um problema faz toda a diferença. Tá certo? Muito bem. Alguém tem alguma coisa para comentar sobre a atividade? Alguma coisa que está na dúvida aí sobre recuperação? Vamos aproveitar agora para esclarecer. Pode abrir o microfone aí e falar, tá? Só não esquece de identificar para eu saber quem é. Senti um suspiro aí, é de desespero ou de alívio? Ninguém tem dúvida? Tá tudo certo? Poderia falar sobre recuperação para mim? Eu acabei de entrar, eu estava sem internet. A recuperação é simples. Quem está falando? Caio. Então, Caio, recuperação é pegar o que eu pedi já desde o começo e fazer. Não vai escapar, tá? Então, tem que mandar ver, pegar a apostila, o caderno de atividades lá e fazer até a número 4. Foi a número Mas 4, tem né, que... gente, que eu pedi até semana passada, não, retrasada. Eu tô de recuperação? Sei? Você fez atividade? Fiz. Então tá bom. O que eu estou adiantando é que eu não vou dar nota hoje. O que eu estou adiantando, Caio, é que se ficou, não fica achando que eu vou dar uma atividade substituindo quatro. Quatro não, é muito mais, porque a quatro, por exemplo, está dividida em 4 partes. Né? Eu não vou dar uma atividade para substituir todas essas. Então, pode começar a fazer aí. Quem não fez, faz e coloca lá na sua pastinha lá, porque a hora que eu falar, olha, quem está de recuperação, fulano, beltrano, cicrano, se o nome estiver lá, é porque o arquivo ou não está lá na pasta, ou porque colocou depois do prazo, e aí eu vou considerar como recuperação a atividade feita. Tá certo? Certo. Beleza. Mais alguém? Pergunte. Não fique com vergonha. Às vezes a sua dúvida é do outro também. Não? Então, beleza. Então, vamos para o nosso tema de hoje aqui. Então, eu estou com o Word aberto aqui. Acabei de abrir um documento novinho, ó, documento 1. Né? Não fiz nada ainda. Não formatei, nada, nada. Está zeradinho. Tá? Então, a gente já viu várias coisas aqui no Word. Por exemplo, olha, se vocês olharem a página inicial, a gente já trabalhou aqui com uma boa parte dela. A gente já mexeu com a parte de área de transferência, né? Copiar, colar, recortar. É um conceito que a gente está vendo desde o começo do curso, quando a gente falou de Windows, quando a gente vai manipular arquivos, né? Copiar de uma pasta para outra, né? Ou seja, eu vou deixar uma cópia nessa pasta e vou copiar na outra. Ou quando eu recorto, né? Eu tiro dessa pasta e levo lá para outra. Então, copiar e colar é igual em todas as situações, já é um conceito de informática, né? A gente não tem um monopólio desse recurso aí. Se você estiver usando Linux, vai ser copiar, colar, recortar. Se você estiver usando qualquer software, AutoCAD, qualquer outro software aí, vai ter esse conceito de copiar, colar, recortar, tá? Então, esse recurso
é muito conhecido aí. E o pincel de formatação, que eu acho que a gente já falou também, mas vou colocar aqui, ó, Carlos Eduardo Leite, né? Eu venho aqui e formato Carlos, ó, coloquei vermelho, negrito, sublinhado, aumentei o tamanho. Então, se eu quiser copiar essa formação para os outros dois nomes aqui, eu posso, ao invés de ficar olhando cada uma das formatações que eu coloquei, eu seleciono o primeiro que está formatado, que já está do jeito que eu quero, vou lá no pincel de formatação, clico nele, repara que a hora que eu venho aqui para o meio do texto, olha lá, ele fica o tracinho e do lado um pincelzinho. Quer dizer que está ativado aqui o pincel de formatação. A hora que eu escolho a palavra que eu quero, a frase que eu quero, o parágrafo que eu quero, a hora que eu seleciono ele aqui, ele aplica toda a formatação que está naquele outro lá, né? Vou dar um Ctrl Z, porque repara que depois que eu fiz essa ação, ele já tirou o pincelzinho lá da frente do cursor. Por quê? Uma vez só, dei um clique lá, selecionei o texto, ele aplicou a formatação. Agora, nós vamos fazer diferente, ó. Eu vou dar um Ctrl Z aqui. Opa, Ctrl Z. Voltou ao normal. Eu vou selecionar o Carlos, só que ao invés de eu dar um clique só, eu vou dar dois, ó. 1, 2. O que vai acontecer? O pincelzinho apareceu de novo lá na frente do cursor. Eu vou aplicar aqui, ó, no Eduardo. Aplicou. Repara que ainda está. Por quê? Porque eu dei um duplo clique. Quando eu dou duplo clique lá no pincel de formatação, eu estou querendo dizer que é para ficar permanente. Então, se eu vier aqui no Leite agora, também aplicou. E assim vai. Você pode aplicar em vários lugares. A hora que eu não quero mais, ou eu pressiono a tecla ESC do teclado, ou eu desmarco aqui o pincel de formatação. Vou no ESC aqui, pronto, sumiu, está desfeito. Então, o pincel de formatação é bem bacana, porque ele agiliza, né? Ao invés de você ficar formatando um por um, ele já coloca ali para você. Tá lá, ó. Desfiz, né? Estou dando Ctrl Z aqui no teclado, que é o desfazer, ou que é o mesmo que vira aqui em cima, né? Desfazer, digita Ctrl Z lá em cima. Tá? Muito bom. E aí a gente viu várias coisas, né? A gente viu que tem aqui o taxado, o subscrito, o sobrescrito, o taxado. A gente tem a opção aqui de colocar a fonte, né, diferente no texto. A gente pode alterar aqui. A gente viu também que a gente tem uma opção que é como se fosse o marca-texto, né? Onde eu seleciono aqui, ele marca o texto com a cor do pincel que eu seleciono. Então, eu tenho aqui, ó, várias cores. Vou desfazer. Da mesma forma que eu apaguei a formatação aqui, opa, vou refazer, ó. Da mesma forma que eu fiz essa formatação aqui, eu tenho essa borrachinha aqui que é limpar toda a formatação. Então, quando eu clico nela, aonde primeiro eu seleciono, depois eu clico nela, eu tiro toda a formatação também do texto. Tá? Uma opção. Tá vendo que sempre tem várias formas de fazer a mesma coisa? Então, só tem um jeito de descobrir qual que você fica mais ágil, qual que você gosta mais de utilizar. É praticando. Não tem outro jeito, tá? Depois a gente viu aqui os marcadores, né? Eu tenho o marcador padrão, que é a bolinha, mas eu posso selecionar outros que já tem pré-definido aqui, ou eu posso vir na opção definir novo marcador e escolher, né, um símbolo, lembrando que tem as fontes específicas, né? Use o Wingdings lá no final lá. Então eu tenho o Wingdings 2, o Wingdings 3, tem mais um que fica, cadê? É tudo lá no final. Webdings aqui. Tá vendo? Tem vários marcadores. Ó, vou escolher o globinho aqui, dou OK, ele vai aplicar lá, né? Posso colocar uma imagem como marcador, né? Definir novo marcador, imagem. Você escolhe a imagem que você quiser. E vai demorar um pouquinho aqui, eu vou cancelar, tá? Mas você escolhe a imagem que você quiser aqui, ele vai aplicar bem pequenininho, mas vai aplicar lá também, né? Então, eu tenho essas opções aqui.
Depois a gente viu, né? Essa aqui é básica, né? Centralizar, colocar a direita, a esquerda, né? Alinhar a direita, a esquerda. E o mais utilizado aí, principalmente quando for fazer um relatório, quando for fazer um trabalho, quando for escrever uma carta, é o justificado, né? O justificado ele vai alinhar o texto rente às margens da sua apresentação. Então, ele é um recurso bem importante aí, que não pode ser esquecido na hora de formatar bem o texto. Então, esses 3 primeiros grupos aqui na guia, página inicial, a gente já trabalhou bastante com eles aí nesse bimestre, né? Nesse bimestre que a gente começou a trabalhar o Word. Aqui na parte de estilo, a gente não mexeu muito ainda, porque isso aí eu vou deixar para quando a gente estiver junto em sala de aula, e aí vocês vão ver para que serve esse estilo aqui. Além dele facilitar a vida de mudar a formatação do texto de forma rápida, ele tem uma outra utilidade, que é gerar o sumário do seu texto, né? Então, se você faz um trabalho com vários títulos, por exemplo, se fosse um artigo, um TCC, né, um TFT, você pode usar esse recurso dos estilos para poder gerar o sumário seu. Fica bem bacana e dá menos trabalho do que você fazer na mão, e mesmo porque fazendo na mão nunca fica bom, porque fica desalinhado, fica feio. Quem bate o olho vê que você não sabe o que estava fazendo, tá bom? Muito bem. E aqui no grupo edição, vou dar aquele comandinho que eu já mostrei aí anteriormente, ó, igual a rand, quantidade de parágrafos, vou botar 5, ponto e vírgula, e 3 frases em cada parágrafo. Fechei o parênteses. Esse comandinho aqui, o que ele faz? Ele vai lá no help da Microsoft, lá, pega um texto qualquer, dentro dessa explicação aqui, quantidade de linhas e quantidade de parágrafos e quantidade de frases dentro desse parágrafo, e a hora que eu dou o Enter, opa, quer ver que não vai dar certo? É vírgula. É vírgula, não é ponto e vírgula, não. Ele gera o texto para mim aqui a hora que eu dou o Enter. Carlos, por que isso não está nas apostilas, não está em lugar nenhum? Porque isso aqui são comandinhos, tem mais coisa oculta no Word, mas eu nem lembro para falar agora. Mas o que acontece? Quem está programando, quem está desenvolvendo o aplicativo ali, ele acaba criando alguns recursos para ficar mais rápido para ele fazer teste. Então, imagina se toda vez que ele fosse fazer um teste, ele tivesse que copiar esse texto de algum lugar ou digitar esse texto, né? Então, ele cria um comandinho ali para poder facilitar a vida dele, e é o bom que a gente usufrui também desse texto. Olha lá, primeira coisa, primeiro erro gravíssimo desse texto aqui, não está alinhado, né? Então, Ctrl T, selecionei tudo, vou justificar o texto aqui, ó. Ele deixa alinhadinho, rente às margens ali, já dá outro aspecto para o texto, outra aparência, né? Muito bem. Então, agora, o que eu vou fazer? Eu vou mostrar para vocês essa guia edição aqui. A guia edição, ela ajuda a gente a encontrar, por exemplo, palavras. Olha só. Eu vou vir em localizar. No meu Word, ele abre aqui na lateral, mas ele pode também abrir uma janelinha aí para você. O que ele vai pedir lá? Ele vai pedir para você colocar que palavra que você está procurando. Ah, eu estou procurando clicar. Olha lá, ele mostrou para mim um resultado e marcou para mim a palavra clicar aqui. Vou escolher uma outra que tenha mais, que dê mais resultados. Ó, você. Não é VC, não. Também estou com essa mania. Você. Olha lá quantas vezes que tem. E, ao invés de eu ficar procurando aqui, eu posso navegar por aqui. Ó. Ele vai me levando para cada lugar onde está a palavra. Tá? Então, a opção localizar é para isso. Eu também tenho o substituir. Eu acho que não vai aparecer para vocês aí, porque ele abre uma outra janela. Deixa eu ver se eu tenho que compartilhá-la aqui. Dá só um minutinho. Aqui, ó, vou compartilhar. Está aparecendo para vocês aí uma janela escrita localizar e substituir? Responde para mim aí.
Ah, Sim. legal. Ei, gente animada é outra coisa, né? Então, olha lá. O localizar, que eu acabei de mostrar, né? E do lado eu tenho o substituir. O substituir, ele vai pegar aquela palavra que eu digitei aqui, mas exatamente, se você digitou, por exemplo, você sem acento, ele já não vai achar, né? E vou substituir assim, só para testar, né? Por tu, tá certo? Eu posso substituir um por um. Repara, ó, ele vai mudar lá, ó, online, tu pode colocar o código e já foi para a próxima. Vou substituir de novo, ó. Tu também pode digitar uma palavra-chave. Agora, beleza, eu tenho certeza, eu quero substituir todos os vocês. Então tá bom, substituir tudo. Olha lá. Fizemos 6 substituições. Deseja continuar pesquisando do início? Vou colocar não, tá? E vou fechar a janelinha. Ah, vou fechar a janela aqui. Beleza. Vou voltar para o Word. Compartilhei o Word aí de novo. O que está acontecendo aqui? Vocês perceberam que ficou com os tracejadinhos aqui debaixo da onde eu coloquei o tu? É porque é o seguinte, o Word ele tem um corretor de texto, que por sinal, no meu aqui está mostrando, ó, bem na parte inferior aqui na barra de status, eu tenho lá a quantidade de páginas, quantidade de palavras, e do lado aqui eu tenho português Brasil, ou seja, é o corretor ortográfico que está selecionado. Às vezes acontece de estar selecionado em inglês, por exemplo, e aí tudo que você digita começa a aparecer com erro, né? Com esses tracejadinhos aí. Mas é porque é o dicionário que está incorreto. Ou às vezes está dando pau na instalação e aí ele seleciona o outro dicionário. Não interfere em nada, mas o corretor às vezes ajuda a gente a achar alguns erros que são muito claros, porque ele não corrige 100%, né? Mas pelo menos os erros mais berrantes, assim, ele ajuda a gente a achar. Por isso que é importante quando a gente vai fazer um trabalho, quando a gente vai entregar alguma coisa para outro professor, da gente ficar atento nisso, sabe? Passar o corretor ortográfico, eu já vou mostrar onde que fica para você ativar ele, para que você tenha pelo menos aí um percentual melhor de acerto nas palavras, né? Não errar coisas que. Olha só, uma forma de eu corrigir esses erros é clicando com o botão direito do mouse na onde está esse erro e ele mostra aqui para mim, ó, eu pode, tu podes, ela pode. Ele está dando algumas sugestões aqui. Claro que não é nenhuma delas, né? É você. Mas ele sugere, tá vendo? Por isso que eu estou falando. Nunca é 100%, tá? Porque tem o sentido da frase também, né? Ele está dando a regra da língua portuguesa ali. Gente, está parecendo para mim que a minha conexão está instável. Hoje acho que a internet está ruim para todo mundo. Então, se der uma travada aí alguma coisa, como eu estou gravando, na gravação acho que fica tudo ok, tá? Então, fiquem tranquilos aí, que se perder alguma coisa, depois dá para assistir. O corretor, eu ativo aqui, olha. Lá no final eu tenho uma guia chamada revisão. A primeira opção da guia revisão é ortografia. Quando eu clico em ortografia, ele já abre uma janelinha aqui para mim, dando as sugestões de alteração aqui. Se eu quiser, eu escolho a que eu quiser, a que tiver correta, né? Que eu quiser, não, a que tiver correta, e dou alterar. Ele vai alterar aonde está aquele erro na frase ali para mim. Tá? Então, agora, tirando a guia estilo, que a gente falou muito pouco dela, vocês já conhecem as 4 guias aí mais utilizadas do Word, que são essas da área de transferência, fonte, parágrafo e edição. Tá? Então, o nosso link tem mais, deixa eu ver, 4 minutos, tá? Vai cair, a gente faz um intervalinho de 5 minutos e retorna para a gente encerrar esse assunto aqui e fechar a aula, tá bom? Então, continuando aqui, vamos agora para a guia inserir. Na guia inserir, a gente já conheceu alguns recursos também. A gente inseriu imagem, né? Na última atividade do caderno de atividades, a gente já começou a trabalhar com imagens lá. Então, vou mostrar aqui um pouquinho sobre imagem. Quando eu venho, pulei uma linha aqui, né? Deixei um espaço aqui para poder inserir uma imagem. Quando eu clico aqui nessa opção, ele vai abrir uma janela para mim, aonde acho que não vai aparecer para vocês a janela. Toda vez que abre uma janela nova, ela não está compartilhada, tá?
mas eu não vou mexer no compartilhamento aqui da tela, porque a única coisa que vai aparecer lá para mim é uma janela como se fosse o Windows Explorer, aonde eu vou procurar onde que está essa imagem que eu quero adicionar. Então eu vou procurar aqui uma imagem, entendedores entenderão, vou colocar uma que eu gosto muito. Não sei se alguém conhece esse seriado aí, se alguém conhece esse Manifest. Eu Eu conheço. conheço você. Opa, então tá bom. Pensei que era só eu que gostava de Games of Thrones. Coloquei a imagem. Ela vai vir no tamanho padrão dela. Mas eu posso ajustar o tamanho dessa imagem. Tá vendo essas bolinhas que tem no contorno dela aqui? Com elas, eu consigo ajustar o tamanho. Eu já tenho o hábito de vir nessas do canto aqui, porque elas mantêm a proporção da imagem, né? Ó, vou diminuir aqui. Ela ajusta de forma proporcional, tanto a altura quanto a largura da imagem. Mas eu posso também mexer na largura, ó. Vou engordar todo mundo ali, tá vendo? Ele distorce a imagem, né? Eu, particularmente, não gosto de usar dessa forma. Às vezes a pessoa no desespero para ajustar, para ficar tudo rente ao texto aqui, faz isso, né? Mas olha como a imagem não ficou legal, né? Ela ficou distorcida. Você pode puxar, ajustar aqui, né? Mas quando a gente vem aqui, tudo bem que agora, né, distorceu, mas você ajusta a imagem da forma que lhe couber aí, que você achar melhor. E aqui em cima tem esse meio círculo aí, que é para você mexer na rotação da imagem, ó. Tá? Você consegue mexer na rotação da imagem também. Coloquei de volta aqui. Tudo isso que eu estou fazendo no manual, lá na guia também tem como resolver. Repara que quando eu seleciono a imagem, ó, cliquei na imagem, ele abre uma guia nova chamada Ferramentas de Imagem. E dentro dela eu tenho várias opções de formatação. Né? Várias opções. Então, olha lá, eu vou aumentar um pouquinho aqui. Primeiro que me desconforta ela toda desconfigurada a imagem, mas para a gente poder ver os recursos. Então, eu vou pular as primeiras aqui e vou vir nessa. Estilo da imagem. Olha só, eu consigo colocar a imagem dentro de bordas específicas já formatadas aqui pelo Word. Ó. Tem várias opções. Tem que testar, tem que ver qual que agrada, qual que combina com aquilo que você está fazendo, se faz sentido colocar aquilo naquele trabalho. Mas tem várias opções aqui que você pode trabalhar, que você pode utilizar aí. Tá vendo? Ó, selecionei um, deixei. Muito bem, pessoal, vamos continuar a aula aqui, né? Para a segunda parte da aula. A gente estava trabalhando com a imagem, né? Com uma imagem. Então, a gente colocou uma borda aqui em volta dela, né? Lá na guia formatar, ferramentas de imagem, formatar. E aí, nela, nós escolhemos essa redonda aqui, mas poderia ser qualquer outra, tá? Eu só coloquei para efeito para vocês verem que o recurso funciona, mas o único jeito de conhecer cada um aí, ver qual que você mais gosta, é testando, praticando, tá? Muito bem. Depois que a gente mexeu nisso, eu ia começar a falar, caiu a conexão, né? Era sobre poder movimentar essa imagem pelo texto. Então, olha só, eu vou fechar essa guia vou diminuir o zoom aqui para vocês verem o que vai acontecer em cada seleção que eu fizer aqui, né? Tá vendo que do lado aparece essa caixinha. O que eu vou fazer aqui no menu, na ferramenta de imagem, formatar, quebra automática de texto, é exatamente a mesma coisa que esse aqui, tá? Olha só, eu tenho as opções aqui. Se eu colocar, por exemplo, agora eu sei por que eu tinha colocado a forma redonda, tá? Eu vou voltar à forma redonda aqui. Voltar para essa daqui, tá? Vou selecionar, vou lá em formatar, quebra automática de texto. Lá na quebra automática, eu tenho várias opções para poder formatar essa imagem, para poder
distribuir ela aí no texto. A primeira é a que já está selecionada, né? Alinhado com o texto. A outra que eu tenho é a quadrado. O que o quadrado vai fazer? Ela vai fazer com que essa imagem ocupe o espaço de um quadrado. Tá vendo que mesmo ela sendo redonda, o texto ficou rente aqui do lado dela. Se eu diminuir essa imagem e colocá-la no meio, repara o seguinte, ó, ela continua ocupando espaço de um quadrado. Agora, vou mostrar outra opção. Quebra automática de texto, justa. Olha o que ele vai fazer. Ele faz o contorno, para onde eu arrastar, ó. Ele faz o contorno oval, tá vendo, ó? Ao entorno da imagem. Tá? Então, tem várias formas de você formatar o texto aí. Esse outro aqui, o através, é muito parecido com o justa, tá? Dependendo da imagem, se você utiliza uma PNG que não tem um contorno, aí que você vai conseguir observar a diferença, tá? Deixa eu ver uma outra aqui. Superior, ele vai colocar em cima do texto, né? Na onde ele considerar. Atrás do texto, eu vou selecionar, mas repara que eu não vou desmarcar a imagem lá. Tá vendo? Ele jogou o texto por cima da imagem, né? Vou vir aqui, vou escolher em frente ao texto. Olha lá, aqui ele ignora o texto que está atrás e coloca a imagem na frente, tá? Então, é uma outra opção que você tem aí, vai depender muito da situação. Outra opção que eu tenho... vou fazer o seguinte agora, ó. Eu vou dar um Ctrl+C, Ctrl+V nesse texto aqui, só para ele ocupar uma página inteira, tá? Opa, imagem não. A imagem é só uma. Para apagar a imagem, eu seleciono ela, pressiono Delete, ela some, tá? Eu vou colocar essa imagem aqui em qualquer lugar do meu texto, tá? E vou lá em formatar. Só que ao invés de eu vir em quebra automática do texto, eu vou vir em posição. Repara o seguinte, Carlos, não sou muito bom de coordenação motora, eu coloco a imagem, ela fica desalinhada, não fica do jeito que eu esperava. Então, você tem algumas opções aqui, olha. Disposição na parte superior, no meio, lá na parte de baixo no meio. Tá aqui, ó, vou diminuir para vocês poderem enxergar. Lá na parte de baixo. Tá vendo? Eu consigo escolher a posição que ela vai ficar no texto e ele já coloca para mim exatamente naquele lugar. Olha lá. Eu particularmente prefiro ou aqui na parte de baixo, né? Ou aqui. No começo assim não, aqui. Acho que fica bacana quando a gente coloca uma imagem, quando a gente está ilustrando o trabalho, porque o hábito da gente é colocar sempre debaixo do parágrafo ali alinhadinho e tal, mas às vezes dependendo do trabalho, do que o professor pediu, né? Se ele não colocou alguma regra específica, dá para você usar a criatividade aí e o seu trabalho ficar bem mais bacana, com um visual bem mais legal, do que se você simplesmente jogasse uma imagem lá e deixasse de qualquer tamanho. Uma dica que eu deixo também é o seguinte. Vamos continuar aqui, é até mais interessante. Eu vou colocar aqui alinhado com o texto, tá? Só para... E vou colocar a imagem quadrada aqui. Vou aumentar o tamanho dela. Repara o seguinte. Lembra, eu falei, tudo que a gente faz aqui mexendo, você também tem as opções aqui na guia para poder fazer. Deixa eu arrastar minha imagem um pouquinho para baixo. Aqui na guia, você tem, quando está selecionada a imagem, né, tem ferramentas de imagem formatar. A última opção lá é tamanho. Então, vamos supor que eu quero um tamanho exato ali para minha imagem. Não, eu quero a altura dela de 10 centímetros. Eu dou um Enter. Olha que legal. Para ficar proporcional ao tamanho da imagem, o Word já calcula a largura. Tá vendo? Então, se eu vier aqui e colocar, não, eu quero 10 de largura. Coloco aqui, ele vai diminuir a imagem lá. Para um trabalho que você for fazer, né, seja de, sei lá,
Vamos supor, a professora Marcela pediu um trabalho lá na disciplina dela, e você está colocando várias imagens ali, colocando texto e tal. A hora que você colocar outra imagem, vou botar uma imagem aqui, ó, inserir imagens, não vai aparecer para vocês aí, mas eu vou escolher uma outra imagenzinha. Tá vendo? Ela ficou diferente o tamanho, né? Duas dicas. Uma, vou pegar aqui página inicial, pincel de formatação e vou aplicar naquela outra imagem. Olha o que ele fez. Ele já colocou aquela borda idêntica da outra imagem. Ou seja, já padronizei a borda das duas imagens. E o tamanho, eu venho aqui e consulto. Ó. Nessa imagem que eu já formatei, ficou 5,53 de altura, 10 centímetros de largura. Eu vou padronizar as larguras. Então, vou selecionar aqui essa imagem e vou colocar aqui 10 centímetros também. Repara que pela formatação da imagem não ficou com 5,53 que estava na primeira, mas a largura ficou com 10. Ah, Carlos, eu quero, se você botar 5,53 aqui, é lógico que ele vai mexer na largura da imagem, né? Você pode ajustar aqui, não tem problema. Olha lá, ele vai mostrando para mim aqui a alteração que eu estou fazendo na largura. Ah lá, 10,16. Não, 10,16 não, eu quero 10. Então vem aqui e digito, ó, 10. E vou ficar nessa guerra aí, ajustando, até ficar exato. É uma opção, tá? Geralmente eu escolho ou a largura ou a altura e padronizo nos meus trabalhos. Outra coisa que você pode fazer, como a opção que eu selecionei para essas imagens é alinhada ao texto, você pode centralizar como se fosse um texto. Ó. Selecionei a imagem aqui, centralizei e deixei todas centralizadas. Tá certo? Então, olha que bacana, quanta coisa a gente reviu e viu na aula de hoje para você poder fazer um relatório, para você poder fazer um trabalho dependente da matéria que for. Todos esses recursos que vocês aprenderam até agora, nossa, mas que textos esquisitos que o Carlos está dando, não tem nada a ver, tal. Tudo isso para levar nesse fechamento nosso aqui, que você já consegue fazer um trabalho técnico aí, um trabalho bem organizado, um trabalho que fique bem bacana para você entregar. A última dica que eu vou dar é a seguinte. Além das imagens aqui, não é a última. Antes da última, eu vou mostrar o resto das ilustrações aqui. Em ilustrações, além da imagem, você também tem as formas, né? Você tem várias formas aqui que você pode utilizar para destacar o seu texto aí. Então, eu vou fazer aqui no final, ó, na página 2. Vou aumentar o zoom dela aqui para vocês verem. Ó. Vou apagar, vou fazer de novo. Inserir, formas, e escolhi uma seta aqui, ó. Eu vou colocar aqui no final. Olha lá. Quando eu seleciono a seta, ele abre uma guia aqui, ferramentas de desenho, formatar. Repara que é tudo muito parecido com o que a gente viu na figura. Por isso que eu já vou tratar de uma forma mais superficial, porque eu já mostrei bastante coisa na figura, vocês vão ver que é bem parecido com esse aqui. Então, olha lá, coloquei a setinha, eu posso pegar uma cor já pré-definida aqui, uma cor pronta, ou eu posso vir e escolher as minhas cores, escolher outra cor, não tem problema. O legal das formas é que você pode digitar dentro delas. Ó. Eu selecionei a forma, vou digitar aqui, ó, preste atenção. Está lá dentro da forma. Para onde eu carregar essa forma, vai junto o texto. Ah, eu errei. Clica lá no texto, altera. Sem problema. Ô, Carlos, mas eu estou observando que além daquelas bolinhas brancas que você mostrou na imagem, ele tem umas amarelas ali junto, né? Que esse aqui eu já mostrei, ó. Aqui, né? Já mostrei essas. Ah, a letra não cresce junto com o desenho? Não, aí você tem que selecionar e aumentar, ó. Selecionei, página inicial, aumenta o tamanho da fonte. Tá?
Então, além desses aqui, eu tenho o amarelinho. Ó. O amarelo é para mexer na largura. Ó. Eu quero uma seta mais grossa, mais fina. Eu quero mexer no formato aqui da seta. Ó. Tá bom? Ó, uma árvore de Natal. Tô criativo. Tá vendo? Então tem várias opções aí para você trabalhar com a forma, tá? Aí voltando lá, eu mostrei formas. Outra opção que eu vou mostrar são os. Ah, aqui nesse não vai ter. No de vocês aí deve chamar cliparts, tá? Os cliparts também são imagens prontas onde você digita lá carro. Desculpa, gente, aqui no intervalo eu não consegui tomar água, então a voz está começando a pegar. Perdão. O clipart é a mesma coisa. Você adiciona a imagem lá, adicionou a imagem, você consegue mexer na formatação, mexer de lugar no texto, tá? Você tem todas essas opções aí. E um que eu não mostrei aqui, mas que também é bem bacana, são o Smart Art. Sabe aqueles esquemas, por exemplo, pirâmide de Maslow, né? Onde tem lá as necessidades básicas do homem. Você tem aqui, ó, a pirâmide básica. Você escolheu a pirâmide, ele dá um ok aqui, você consegue colocar um texto. Então, vamos supor aqui, ó, vamos supor se fosse as séries, né? Então, ó, o primeiro ano está aqui na base da pirâmide, ó, primeiro ano. Subiu um degrauzinho, foi para o segundo ano. Chegou a hora de formar terceiro ano. Ah, mas tá azul, tá muito sem graça. Você pode vir, ó, tudo aqui, ferramentas de Smart Art, design. Você pode vir escolher as cores. Tá vendo? Não gostou do tamanho da fonte? Você pode editar o texto, você diminui o tamanho da fonte aqui, não tem problema. O que mais que tem aqui? Ah, tem os estilos aqui, ó, por exemplo. Posso colocar de lado, deixar com aspecto mais metalizado. Tá vendo? Tem várias opções que só tem um jeito de descobrir, testando, vendo a que fica mais legal. Você pode alterar essa forma, ó, tá selecionado aqui. Eu posso vir aqui, opa, formatar. Ah, essa aqui eu não consigo mudar. Não tem problema. Não gostou? Ah, aqui. Mais layouts. Você pode vir aqui, tem outras opções, outros layouts, ó. Ele mostra, se seleciona, ele altera. Tem esses aqui, ó. Junto e misturado, né? Então tem várias opções aqui que você pode utilizar nos seus trabalhos, no dia a dia aí, que fica bem bacana, dá um visual diferente, né? Ao invés, no PowerPoint é a mesma coisa, né? Então, vamos supor, você vai fazer uma apresentação, ao invés de você encher de texto, você faz um esquema desse aqui que você consegue explicar, mostrar. Cara, o Smart Art dá para usar para um monte de coisas, tá? É só você ter bom senso aí, usar a criatividade, que vai ficar bem bacana, dá um outro visual. Tá vendo? Quando não dá certo assim, é porque a forma que eu fiz o primeiro lá não condiz com aquele Smart Art que eu escolhi. Mas na dúvida, você apaga e escolhe o Smart Art correto que você quer e vai dar tudo certo. Vamos supor que fosse aumento do custo do leite, diminuição de doenças bovinas, né? Você pode alterar o texto aqui e fazer da forma que você achar melhor. Você pode alterar direto aqui ou pode vir aqui na lateral, ó, digite seu texto aqui. Aumento da produção de leite em 2021. E no de baixo, diminuição das doenças dos neonatos. Neonatos.
Esse aqui eu apago. Só dá para colocar 2 setas. Tá lá, ó. Já não ficou diferente o trabalho? Já deu outro ar, né? Ah, tá muito grande. Vai lá, diminui, né? Isso aí, do gosto do freguês. Quer esticar mais? Estica mais. Tá certo? Muito bem. E, por último, um recurso que eu quero mostrar, que é importante, é o layout. Lá em layout, você tem a opção das margens. Isso aqui é muito importante. As margens, gente, são aqueles espaços em brancos em volta do texto. Existe um padrão de margem. O padrão que a gente utiliza na Roger é o padrão ABNT. O padrão ABNT é o seguinte: quando você entra aqui, você pode vir em margens personalizadas, vai abrir uma janelinha aí para vocês. Eu vou deixar abrir a minha e vou compartilhar ela aqui. Cadê? Aqui. Não. Tá aparecendo para vocês aí uma janela escrito configurar página? Sim. Ah, Tá sim, então tá professor. bom. É o que eu achei que não estava aparecendo, eu estava procurando aqui para compartilhar. Tá vendo que tá lá, ó, superior, esquerda, inferior, direita? A regra é a seguinte: superior esquerda 3,3, inferior 3,3 aqui, ó, superior 3, esquerda 3, inferior 2, direita 2. Aplicará no documento inteiro, tá? Para pegar todas as páginas, é importante isso. Então, ó, 3,3, 2,2 no documento inteiro. E dou OK. O que ele ajustou foi isso aqui, ó. Esse espaço do começo da página até aqui no parágrafo. Aqui, ó, 3,3. Pode ver que aqui é menor, 2. Aqui não vai dar para perceber, né? Deixa... Ah, na de cima eu acho que... Ah, não. Tá a imagem aqui. Deixa eu botar a imagem em cima. Deixa eu ver se eu botar... Ah, tem mais uma linha aqui, ó. E daqui até aqui embaixo, 3,3,2,2. O que ele vai fazer? Se você depois, né, for encadernar, for furar, for grampear, você vai ver que essa parte daqui seria o espaço que usaria para fazer a borda do livro, que se você furar, você vai colocar lá o Romeu e Julieta para poder deixar o trabalho certinho para poder folhear. Então é por isso que é 3 aqui, tá? E o 3 aqui de cima é porque geralmente, dependendo da instituição, ela pede para colocar um cabeçalho. Aí esse cabeçalho ocupa mais espaço, então por isso que fica 3,3 e 2,2, porque é o resto da página aqui na parte de baixo, para poder ficar um tamanho coerente ali, ficar com uma imagem boa. Tá certo? Então, layout de páginas, margens personalizadas, 3,3, 2,2 no documento inteiro. Tá bom? Gente, bastante informação. Não estou dando isso à toa, né? Daqui a 2 semanas, eu não sei, acho que daqui a 2 semanas já é recuperação, né? Mas se não for, aí logo a gente vai estar junto e aí vocês vão ver que tem aplicação para isso aí e tem um porquê de eu estar mostrando tudo isso. Ou seja, não entendeu? Assiste o vídeo que eu vou disponibilizar depois do almoço para vocês poderem fixar isso que eu falei. Tenta fazer, pega um trabalho que algum professor deu, já faz formatadinho dessa forma, faz com capricho, faz com atenção nesses detalhes que eu mostrei, porque o objetivo do Word é esse, é você gerar documentos de qualidade, você poder guardar esses documentos, né, para você sempre ter clareza ali no que você está expondo, né? Ah, vou fazer um relatório para o proprietário da fazenda. Pô, ele vai pegar o relatório, ele vai ver através de imagens, através de esquemas, através do texto que eu coloquei, esquemas que eu falo é Smart Art. Através do texto que eu coloquei, ele vai conseguir entender o que eu estou tentando narrar para ele ali. Ou seja, o problema que eu estou querendo mostrar na fazenda, ou seja, a melhoria que foi feita em um determinado setor. Tudo isso vai colaborar para o seu dia a dia, para os seus trabalhos.
né? Melhor do que escrever de qualquer jeito no papel de pão e deixar um recadinho para o chefe lá. Tá certo? Tem dúvidas? Se tem dúvidas, a hora é agora. Abram os microfones aí para a gente poder esclarecer. Eu não sei se esse silêncio é porque entenderam tudo ou porque não entendeu nada. Contem para mim aí. Professor, Oi. tem como o senhor me mostrar de novo onde fica a configuração de página que o senhor... Aqui ainda, ó, layout. Tá vendo aqui? Tá. O mouse está bem em cima. Layout, margens. Já tem algumas prontas aqui, né? Inclusive a que eu acabei de definir. Mas, se não está, se não é nenhuma dessas que você está querendo aqui, você vem imagens personalizadas, que é a última opção. Aí, lá na última opção, tem lá, ó, superior, esquerda, inferior, direita. Se medianiza aqui, não precisa mexer, não. Sempre zero. Isso aí é mais se fosse fazer um livro, alguma coisa, aí precisaria utilizar. Esse orientação aqui é se eu quero o papel em retrato ou em paisagem, né? E ele deitado. E aplicar no documento inteiro. Tá bom, obrigado, viu? Tá bom? Nada. Outra pergunta. Ah, Carlos, muito fácil, está muito tranquilo. Se tiver, eu fico muito feliz, porque realmente é muito tranquilo. Tudo isso que eu falei, gente, está na apostila. Ah, eu não entendi direito o que o Carlos falou. Dá uma olhadinha na apostila. Às vezes a forma que está escrito lá, com os menuzinhos que estão desenhados lá, fica mais claro para você. Né? Carlos, mas por que você não mostra na apostila? Porque eu quero que vocês tenham curiosidade de entrar lá. A apostila, qualquer uma que você pegar na internet, você vai conseguir trabalhar. Né? Mas tem que ter hábito, tem que querer, tem que procurar. E aí eu conto com o além seus aí. Porque se alguém, nessa altura do campeonato, no terceiro bimestre, quase final do primeiro ano, ainda não entendeu que não adianta só assistir o videozinho e depois ficar por isso mesmo, esperar ter uma avaliação, alguma coisa, né? Sinto muito, tá entendendo tudo errado ainda. Então, ativa o sininho aí e fica esperto, tá? Bem, pelo jeito não tem mais dúvida, né? Então, para quem está assistindo de forma gravada, um grande abraço. Vou encerrando a gravação por aqui. E com quem vai ficar, quem está online aqui, eu vou fazer a chamada. Grande abraço, até mais.